Deserto profundo. O som de uma tempestade de areia ao longe. O foco está em um jovem Ló, olhando para o horizonte. Antes das cidades em chamas, antes da estátua de sal, antes das cavernas da solidão, houve um menino. Um menino chamado Ló. Para entender o homem que se sentava às portas de Sodoma, precisamos voltar à poeira de Ur dos Caldeus. A Bíblia nos diz que Ló era filho de Harã, mas Harã morreu cedo, na terra de seu nascimento. Imagine o impacto disso no coração de um jovem. Ló não era apenas um sobrinho de Abraão. Ele era um órfão que buscava um pai. Ele olhava para Abraão não apenas como um líder, mas como sua única âncora em um mundo de ídolos e incertezas. Quando Abraão ouviu a voz do Altíssimo dizendo, "Sai da tua terra", Ló não hesitou. Ele não ouviu a voz de Deus diretamente naquele momento, mas ele viu o brilho nos olhos de seu tio. Ele sentiu que, ao seguir aquele homem de fé, ele estaria caminhando em direção ao seu próprio destino. Eu ainda sinto o cheiro da terra de Harã, a terra que engoliu meu pai. Eu era apenas um menino quando aprendi que a vida é um sopro. Olhei para o meu tio Abraão e vi nele a segurança que a morte me tirou. Eu o segui não apenas por fé, mas porque tinha medo de ficar sozinho no deserto. Mal sabia eu que, anos depois, a solidão seria minha única companhia em uma caverna fria. Gênesis 12, 4. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Uma caravana imensa se movendo. Milhares de ovelhas, camelos, servos. O som é de cascos na terra seca e o balido dos animais. A jornada de Harã até Canaã não foi feita em dias, mas em anos de paciência. Ló caminhava ao lado de seu tio, observando cada altar que Abraão erguia. Ele via o fumo do sacrifício subir ao céu e, por um tempo, o seu coração estava em paz. Mas algo começava a mudar. Ló estava crescendo. Seus próprios rebanhos começaram a se multiplicar. A bênção que estava sobre Abraão transbordava para Ló. Ele começou a experimentar o sabor da prosperidade. E aqui, nas sombras da riqueza, as primeiras rachaduras da alma começam a aparecer. Imagine as noites frias no deserto. Ló olhava para as estrelas e pensava, Abraão tem uma promessa, mas e eu? Serei sempre à sombra do meu tio? Quando terei minha própria terra, minha própria glória? A prosperidade, muitas vezes, traz consigo um ruído que abafa a voz mansa de Deus. Ló estava se tornando rico, mas o seu olhar estava baixando do céu para a terra. Caminhar com Abraão era caminhar sob uma promessa. Mas a promessa era dele, não minha. Enquanto ele olhava para o céu, eu olhava para o chão. Eu contava cada nova ovelha, cada novo servo. A poeira da estrada começou a se transformar em ouro na minha mente. Eu estava enriquecendo, sim, mas meu coração estava ficando pesado demais para subir os montes onde Abraão construía seus altares. O Vale do Egito é verde e opulento. Depois, o retorno ao deserto seco de Negueb. Eles desceram ao Egito por causa da fome. Lá, Ló viu a glória dos faraós. Ele viu cidades construídas com pedras eternas, canais de irrigação que faziam o deserto florescer. Ele viu o conforto. Quando saíram do Egito, Ló não era mais o mesmo. O deserto de Canaã parecia mais árido do que antes. Ao retornarem, a Bíblia relata um conflito. A terra não podia sustentar a ambos. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a brigar por poços de água, por pastos, por espaço. Gênesis 13:7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Sinta atenção, dois homens que se amavam, agora separados pela ganância de seus servos. Ló ouvia as reclamações todos os dias. Senhor Ló, as ovelhas de seu tio estão bebendo nossa água. Não há lugar para todos. O barulho do gado e o grito dos pastores eram o som de uma separação iminente. Ló estava em uma encruzilhada.
A lealdade ao seu mentor espiritual ou a expansão de seu império pessoal. O espaço ficou pequeno. Ou talvez o meu ego tenha ficado grande demais. Eu ouvia meus pastores gritando e, no fundo, eu concordava com eles. Por que dividir o poço? Por que esperar pela sobra? A briga deles era o eco da minha própria impaciência. Eu amava meu tio, mas eu amava mais a minha independência. Abraão e Ló, no topo de uma montanha. O sol está se pondo, iluminando o vale abaixo como se fosse feito de ouro. Abraão, o homem do espírito, toma a iniciativa. Ele não briga. Ele não exige seu direito de primazia. Ele abre as mãos e diz: se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Imagine o silêncio naquele topo de monte. Ló olhou para o horizonte. Para um lado, as colinas rochosas de Canaã, o caminho da dificuldade, da dependência de Deus, da vida em tendas. Para o outro lado, o Vale do Jordão. Ló viu o rio Jordão serpenteando como uma serpente de prata. Ele viu a vegetação tão densa que lembrava o próprio Jardim do Éden. Ele viu a fumaça subindo das chaminés de Sodoma e Gomorra, cidades de comércio, de cultura, de prazer. Ló não orou. Ele não perguntou: Senhor, onde tu queres que eu habite? Ele apenas olhou. Gênesis 13:10. E levantou Ló os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. O impacto. Ló escolheu como o Egito. Ele escolheu a facilidade. Ele escolheu a vista mais bonita. Ele não percebeu que sob a grama verde de Sodoma, o solo estava podre. Ele armou suas tendas até Sodoma. Primeiro, ele apenas olhou. Depois, ele se aproximou. Por fim, ele entrou. Eu estava naquele monte. O vento batia no meu rosto. Abraão me deu o mundo, e eu escolhi com os olhos, não com a alma. O Jordão brilhava como um paraíso. Parecia o Éden. Eu não vi a maldade que fervia sob as árvores verdes. Eu vi o brilho, mas não vi o abismo. Eu escolhi o vale, e naquele momento, eu comecei a morrer. Ló desmontando suas tendas e movendo-as cada vez mais perto dos muros de uma cidade escura e imponente. A queda de um homem justo raramente acontece de uma vez. É um processo de armar tendas cada vez mais perto. No primeiro mês, Ló apenas admirava as luzes de Sodoma à distância. No segundo ano, ele vendia sua lã nos mercados da cidade. No quinto ano, ele trocou a tenda de nômade por uma casa de pedra dentro dos muros. Ló queria o benefício da cidade, mas achava que poderia evitar o seu pecado. Ele se sentava à porta de Sodoma, o lugar dos juízes e governantes. Ele era respeitado, mas por dentro ele estava sendo corroído. A dor do justo. O apóstolo Pedro nos diz algo que Gênesis omite. Ló sofria. Imagine-o voltando para casa à noite, após ouvir as abominações nas ruas. Ele via suas filhas crescendo sob a influência daquelas mulheres. Ele via o olhar de sua esposa mudar, tornando-se mais apegado ao luxo do que às promessas de Abraão. Ló estava vivendo o pior dos mundos. Ele era santo demais para se divertir no pecado de Sodoma, mas era mundano demais para sair de lá. Ele estava preso no meio do caminho. Primeiro, foi apenas a vista. Depois, a conveniência. Só vou morar perto, eu disse. Mas as paredes de Sodoma têm um magnetismo terrível. Troquei a liberdade das tendas pelo conforto das pedras. Eu achava que podia mudar a cidade, mas foi a cidade que começou a mudar o silêncio da minha casa. Eu não era mais o nômade de Deus. Eu era o cidadão de um mundo que me odiava em silêncio. Sodoma à noite. Banquetes, risos e o som de moedas de ouro sendo contadas. Ló está no seu terraço, observando a cidade, mas há uma sombra de preocupação no seu rosto. Sodoma era uma joia brilhante, mas era uma joia roubada.
Durante 12 anos, os reis da planície pagaram tributo a Quedorlaomer, o poderoso rei de Elão. Dedicamos muito estudo e entrega para que a palavra ganhe vida nestas narrativas. Para que o Caminhos da Fé continue essa missão, sua inscrição é fundamental. Se esta jornada te tocou, inscreva-se e deixe seu like. Ele é a semente que ilumina quem ainda caminha em sombras. Cele seu compromisso hoje comentando: Senhor, ajuda-me a nunca olhar para trás. Caminhe sempre em direção à luz. Agora voltamos ao vídeo. No 13º ano, a arrogância de Sodoma cresceu. Por que pagar a um rei distante? Eles diziam. Eles rebelaram-se. Ló, agora um cidadão estabelecido, via a riqueza acumular-se, mas ignorava o som das espadas a serem afiadas no norte. Ele acreditava que os muros de Sodoma eram eternos. Ele acreditava que o seu sucesso era um escudo contra a história. Mas a paz baseada na rebeldia é um castelo de areia à espera da maré. Imagine o choque quando as sentinelas gritaram. 4 reis do norte, liderados por Quedorlaomer, desciam como uma avalanche sobre o vale de Sidim. Eles não vinham para negociar, vinham para esmagar. Ló viu o horizonte escurecer não por nuvens, mas pela poeira de milhares de cavalos e soldados. O jardim que ele escolhera estava prestes a tornar-se um campo de sangue. O som das espadas quebrou meu sonho de paz. Eu vi minhas pratas serem levadas, vi minhas filhas chorarem sob o chicote. Ali, acorrentado como um animal, eu percebi: Sodoma não podia me proteger. Eu era um prisioneiro do meu próprio desejo. O piche do vale grudou na minha alma antes mesmo de grudar nos meus pés. O Vale dos Betumes, a queda de Sodoma, o Vale de Sidim. O solo está cheio de poços de betume. O som é de gritos de guerra e o choque do metal. A batalha foi curta e cruel. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram diante do exército do norte. No desespero da fuga, muitos caíram nos poços de betume que infestavam o vale. Imagine a cena. Homens lutando para não serem engolidos pela terra negra e viscosa, enquanto as flechas inimigas cruzavam o céu. O exército invasor não parou no campo de batalha. Eles entraram em Sodoma. O caos tomou conta das ruas que Ló agora chamava de lar. As portas de sua casa, que ele pensava serem seguras, foram derrubadas. Seus bens, suas pratas, sua família, tudo foi levado como despojo de guerra. Gênesis 14:12. Levaram também a Ló e os seus bens e partiram, pois ele habitava em Sodoma. Neste instante, Ló está completamente acorrentado. Ele olha para trás e vê sua casa ser saqueada. Ele percebe num relance doloroso que tudo o que ele construiu ao afastar-se de Abraão sumiu num único dia. Ele agora é apenas mais um prisioneiro na marcha forçada para o norte. O justo, que queria o conforto de Sodoma, agora dorme no chão, sob o chicote de pagãos, perguntando-se se Deus ainda se lembrava do seu nome. O mensageiro da esperança. Os carvalhais de Manre. Abraão está em paz, oferecendo um sacrifício no seu altar de pedras. Um homem ferido e exausto aparece no horizonte. Enquanto Sodoma ardia, Abraão vivia na quietude de sua tenda. Mas a paz de Abraão não era indiferença. Um sobrevivente da batalha, escapando por milagre, correu quilômetros até encontrar o hebreu. Imagine a cena. O mensageiro cai aos pés de Abraão, coberto de fuligem e sangue. Eles levaram tudo, Sodoma caiu, e o seu sobrinho Ló é um escravo. Abraão poderia ter dito: ele escolheu aquele lugar, eu avisei. Mas o amor de Deus não se baseia no eu avisei. O amor de Deus age. Abraão não viu apenas um sobrinho teimoso em apuros. Ele viu um irmão que precisava de resgate. A intercessão de Abraão não começou com palavras, começou com o saque das suas próprias espadas. Os 318, Abraão diante de um grupo de homens fortes e determinados. O luar reflete nas lâminas das espadas. Abraão não chamou mercenários.
Ele chamou os seus próprios servos, homens nascidos e treinados na sua casa. 318 homens, contra um exército de 4 reis que haviam derrotado nações. Aos olhos humanos, era um suicídio. Aos olhos da fé, era uma missão divina. Gênesis 14:14. Ouvindo Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados e perseguiu-os até Dan. Sinta o frio da noite, enquanto este pequeno exército cruza o deserto. Eles caminham em silêncio, movidos por uma lealdade que o ouro não compra. Abraão, o homem da paz, agora é o general da justiça. Ele divide o seu grupo. Ele usa a escuridão como aliada. O ataque foi um relâmpago no meio da noite. Imagine o acampamento inimigo, confiante na sua vitória, sendo despertado pelo som das trombetas e pelo grito de guerra dos homens de Deus. O pânico espalhou-se entre os invasores. Eles fugiram, acreditando que um exército imenso os atacava, quando eram apenas 318 corações movidos pelo amor e pela fé. Eu vi Abraão vindo, não com um sermão, mas com uma espada. Ele lutou por mim quando eu já não tinha forças para lutar por mim mesmo. Senti vergonha. A luz no rosto dele brilhava mais que o ouro que eu perdi. Mas o meu orgulho foi maior que o meu arrependimento. Eu fui salvo, mas não fui transformado. Eu voltei para o lugar de onde Deus me arrancou. O encontro no Vale do Rei, bênção versus ganância, o retorno triunfante. Ló caminha atrás de Abraão, livre, mas humilhado. 2 reis esperam por eles no Vale de Savé. A vitória foi completa. Ló foi resgatado, assim como as mulheres e todos os bens. Mas o final deste volume traz o teste mais difícil para a alma humana. 2 reis aproximam-se de Abraão. O rei de Sodoma representa o mundo. Ele diz: "Dá-me as pessoas e fica com os bens para ti." Ele queria comprar a gratidão de Abraão com o ouro que havia sido manchado pelo pecado de Sodoma. Melquisedeque, rei de Salém, um mistério vivo. O rei da paz e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele traz pão e vinho, um símbolo que ecoaria pela eternidade até a mesa da Santa Ceia. Abraão toma uma decisão que Ló deveria ter aprendido. Ele levanta a mão ao Deus Altíssimo e recusa o ouro de Sodoma. Não tomarei nenhum fio, nem uma correia de sandálias, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. O impacto em Ló. Ló observa tudo. Ele vê o seu tio recusar uma fortuna por uma questão de princípio. Ele vê Melquisedeque abençoar Abraão. Ele tem a oportunidade de dizer: "Tio, eu errei. Quero voltar para as tuas tendas. Quero o Deus de Salém, não o ouro de Sodoma." Mas o coração humano é um mistério profundo. Ló, mesmo após ser resgatado da escravidão, volta os olhos para a planície. Ele volta para Sodoma. Ele recupera os seus bens, reconstrói a sua casa e ignora o aviso que a guerra lhe deu. Ele confia que o fogo não cairá 2 vezes no mesmo lugar. Mal sabia ele que o próximo fogo não viria do norte, mas do próprio céu. Ló neste momento está entre o Éden e o abismo. O carvalho e a visita do eterno meio-dia nos carvalhais de Manre. O calor é intenso, o ar vibra sobre a terra seca. Abraão está sentado à porta da sua tenda, buscando a sombra. O sol de Canaã não perdoa, mas Abraão, o homem da hospitalidade, não dorme. Ele levanta os olhos e vê 3 homens caminhando. Não eram viajantes comuns. Havia neles uma autoridade que fazia a terra silenciar. Abraão corre ao encontro deles. Ele não sabe ainda, mas está diante do próprio Senhor e de 2 de seus anjos. Imagine a humildade deste patriarca. Ele lava os pés do Criador. Ele prepara o melhor banquete. Enquanto os visitantes comem, o ambiente muda. A promessa do filho Isaque é reafirmada, mas há um peso no ar. Os visitantes olham em direção ao vale. Eles olham para Sodoma. Deus decide não esconder o seu plano de Abraão. Por que ocultaria do seu amigo o que estava prestes a fazer?
O clamor de Sodoma e Gomorra tornou-se ensurdecedor nos céus. O sangue dos inocentes, a dor dos oprimidos e a arrogância dos perversos exigiam uma resposta. Aqueles dois homens, eles trouxeram o céu para dentro da minha sala. E o céu era insuportável para Sodoma. Quando ouvi a multidão gritando lá fora, senti um frio que nem o fogo de Deus poderia aquecer. Eu estava disposto a sacrificar o que tinha de mais puro para salvar o que era santo. Eu estava perdido em um labirinto de horrores. Sodoma não era mais uma cidade, era uma jaula. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Gênesis 18:20. A barganha pela vida, o coração de um intercessor. Abraão e o Senhor caminham sozinhos por uma colina que dá vista para o vale do Jordão. Ao longe, o brilho de Sodoma parece pacífico, mas falso. Os dois anjos partem em direção à cidade, mas Abraão permanece diante do Senhor. O seu coração acelera. Ele sabe que Ló está lá embaixo. Ele sabe que a destruição é iminente. Começa aqui um dos diálogos mais emocionantes de toda a Escritura. Sinta o tremor na voz de Abraão. Ele não defende o pecado de Sodoma. Ele defende a justiça de Deus. Destruirás o justo com o ímpio? Abraão começa a sua contagem regressiva de misericórdia. E se houver 50 justos? A resposta de Deus é imediata. Pouparei a cidade. Abraão, com temor e tremor, continua a descer. 45, 40, 30, 20. Cada número é um suspiro de esperança por Ló. Abraão conhece o seu sobrinho. Ele acredita que Ló, pelo menos, influenciou 10 pessoas. Ele acredita que a família de Ló é uma ilha de luz naquela escuridão. E se houver apenas 10? O Senhor responde: não a destruirei por amor dos 10. O impacto, o silêncio que se segue é esmagador. Abraão volta para a sua tenda, em paz, acreditando que 10 pessoas seriam encontradas. Mas, enquanto Abraão confiava na humanidade de Sodoma, a cidade provaria que o seu coração estava além de qualquer recuperação. Sodoma não tinha 10 justos. Tinha apenas um homem atormentado e a sua família cega por este mundo. A sombra sobre a porta. O entardecer em Sodoma. A luz é alaranjada e densa. Ló está sentado à porta da cidade, o lugar onde se julgam as causas. Ele parece mais velho, mais cansado. Ló agora é um magistrado. Ele venceu na vida, segundo os critérios do mundo. Mas olhe para os seus olhos. Eles não brilham como os de Abraão. O apóstolo Pedro diz que Ló afligia todos os dias a sua alma justa. Imagine a rotina de Ló. Durante o dia, ele julga as brigas de vizinhos que se odeiam. À noite, ele ouve os gritos de depravação que sobem das praças. Ele tenta proteger as suas filhas, mas os seus genros já falam a língua daquela terra. Ló é um estrangeiro na sua própria casa. Ele tem os pés em Sodoma, mas o seu espírito clama por algo que ele deixou para trás nos carvalhais de Manre. Quando os dois anjos chegam, Ló reconhece-os imediatamente. Não pela aparência angelical, pois eles pareciam homens, mas pela pureza que emanava deles. Em Sodoma, a pureza era tão rara que brilhava como uma chama na escuridão. Ló levanta-se. Ele insiste que eles entrem. Ele sabe que a rua naquela cidade é o lugar mais perigoso da terra para quem é puro. O cerco da maldade, a noite mais longa, interior da casa de Ló. A luz das lâmpadas de óleo treme. Lá fora, um som crescente de multidão. Não é uma multidão comum, é um rugido de ódio e desejo perverso. A hospitalidade de Ló é testada pelo inferno. A Bíblia descreve brevemente. Os homens daquela cidade cercaram a casa, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os lados. Imagine o terror das filhas de Ló escondidas nos quartos.
o barulho de punhos batendo na porta de madeira, o grito da turba exigindo que os visitantes fossem entregues para serem abusados. Ló sai à porta. Ele tenta mediar. Ele chega ao ponto extremo de desespero, um erro terrível de um pai, de oferecer as suas filhas para poupar os hóspedes. Isto mostra como Sodoma já tinha infiltrado a mente de Ló. Ele estava tão cercado pela maldade que a sua própria bússola moral estava desorientada. Mas os anjos não precisam da proteção de Ló. Eles estendem a mão, puxam Ló para dentro e ferem a multidão com cegueira. O som lá fora muda de gritos de raiva para gritos de confusão. Homens cegos, tateando as paredes, ainda tentando encontrar a porta. A maldade de Sodoma era tão cega que, mesmo feridos por Deus, eles não paravam de buscar o pecado. O juízo não era mais uma possibilidade, era uma necessidade absoluta. O amanhecer do juízo. Dentro da casa, os anjos revelam a sua verdadeira face. O tempo parou. A urgência é total. Tens mais alguém aqui? Genros, filhos, filhas, tira-os deste lugar. Os anjos não estão mais disfarçados de viajantes cansados. Eles são os executores da vontade do Altíssimo. Ló corre para as casas dos seus genros. Imagine o drama deste homem correndo pelas ruas escuras, batendo nas portas, gritando: "Saiam! O Senhor vai destruir a cidade!" Eu gritei. Eu implorei. Mas para os meus genros, eu era apenas uma piada. O mundo não vai acabar, Ló. O sol vai nascer amanhã como sempre nasceu. Eu percebi, com lágrimas, que a minha vida em Sodoma tirou a autoridade das minhas palavras. Eu vivia como eles. Por que eles acreditariam que eu servia a um Deus diferente? O riso deles foi o prego no caixão daquela cidade. A resposta foi o riso. Para os genros de Ló, o sogro era apenas um velho religioso que tinha perdido o juízo. Olha para o céu, Ló. Está calmo. Sodoma é forte. O riso daqueles homens foi a última coisa que ouviram antes do fogo. Ló volta para casa. O sol começa a dar os primeiros sinais no horizonte. Ele hesita. Ele olha para os seus móveis, para a sua prata, para as lembranças de uma vida inteira. A Bíblia diz que ele se detinha. Ele estava paralisado. Se não fosse a mão misericordiosa dos anjos, agarrando-o pelo pulso, ele teria morrido com o que amava. Ló. Entre o Éden e o abismo, o limiar do Apocalipse. O céu de Sodoma ao amanhecer. Não é um despertar comum. O sol luta para aparecer atrás de nuvens espessas, de uma cor púrpura e metálica. O ar está eletrizado. O som é de um trovão que não cessa. O céu caiu. Não era chuva, era enxofre. O cheiro da morte estava em todo lugar. Eu corria, mas minhas pernas pesavam toneladas. Cada explosão atrás de mim era o som de uma vida inteira sendo reduzida a nada. Eu não era um herói fugindo. Eu era um sobrevivente quebrado, fugindo da mão de um Deus que eu demorei demais para temer. O dia que mudaria a geografia da Terra e a história da fé começou com um silêncio aterrador. Ló, sua esposa e suas 2 filhas atravessavam as portas da cidade. Eles não caminhavam, eram arrastados. A Bíblia diz que os anjos os pegaram pela mão. Imagine o calor dessas mãos celestiais. Uma força que não aceitava não como resposta. A hesitação de Ló é o espelho da alma humana. Ele olhava para trás, pensando nos genros que riram, na casa que decorou, na vida que construiu sobre o solo podre. Mas o tempo da paciência de Deus havia terminado. O cálice da iniquidade de Sodoma transbordara. Gênesis 19, 23, 24. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. Imagine o que Ló ouviu. O rugido do céu se abrindo. O enxofre não apenas queima, ele consome o oxigênio. Ele sufoca.
As pedras das casas, orgulho de Sodoma, tornaram-se combustível. O Vale do Jordão, que Ló uma vez comparou ao Éden, estava se transformando em um inferno líquido. Este não foi um desastre natural. Foi uma intervenção direta do trono de Deus. Cada centelha era um veredito contra a injustiça. A cidade que se orgulhava de sua força agora gritava sob o peso de sua própria condenação. Ló e suas filhas corriam. O suor se misturava à fuligem. O calor nas costas era o hálito da destruição, lembrando-os que a salvação é, muitas vezes, uma fuga desesperada. Aqui reside a maior lição que a Bíblia nos ensina. Porque ela olhou, não foi curiosidade, foi saudade. Ela não estava deixando uma cidade, ela estava deixando o seu coração. Enquanto seus pés fugiam para o monte, sua alma corria de volta para os mercados, para as festas, para o luxo de Sodoma. Sinta o drama deste segundo. O anjo havia dito: não olhes para trás. Foi o único mandamento para a sobrevivência. No momento em que ela vira o rosto, o juízo que caía sobre a cidade a alcança. De repente, a pele começa a endurecer. O branco mineral do sal sobe por suas veias. Ela se torna uma estátua de dor, um monumento eterno à desobediência e ao amor pelo mundo. Ló estende a mão para chamá-la, mas o que ele toca é pedra fria e salgada. Ele perdeu a companheira de uma vida inteira porque ela não conseguiu desapegar-se do que Deus já havia condenado. Eu não ouvi o grito dela, ouvi apenas o silêncio. Quando olhei para o lado, o lugar onde minha esposa deveria estar foi preenchido por um monumento de sal frio. Ela não olhou para trás por curiosidade. Ela olhou porque o coração dela ainda estava queimando naquelas ruas. Eu tive que continuar correndo. Deixei para trás a metade da minha alma transformada em pedra. Quilômetros dali, Abraão acordou cedo. Ele foi ao lugar onde estivera diante do Senhor. Ele olhou para Sodoma. Imagine o aperto no peito do patriarca. Ele viu a fumaça subindo como a de uma grande fornalha. Abraão pensou: não havia 10 justos. Ele chorou pelo sobrinho. Mas Deus é fiel. No meio daquela fumaça, Ló estava vivo. Não por sua força, não por sua perfeição, mas porque Deus se lembrou da aliança com Abraão. Sua vida foi o troco da intercessão de outro. O final da história de Ló nos leva para longe das luzes das cidades. Ele termina onde começou, no isolamento. O homem que queria as planícies agora habita no alto dos montes, com medo. As filhas de Ló, traumatizadas, acreditam que não restou ninguém na terra. Elas traçam o plano que daria origem a Moabe e Amon. É um final melancólico, sim, mas é um final real. A Bíblia não esconde as cicatrizes de seus heróis falhos. Ló desaparece das páginas de Gênesis aqui. Ele deixa um legado de advertência. Mas não se engane, o sangue de Ló não foi em vão. Séculos depois, uma moabita chamada Ruth escolheria o Deus de Israel, redimindo essa linhagem e entrando na genealogia de Jesus. Deus escreve a esperança mesmo nas cavernas mais escuras. A Bíblia nos diz em Gênesis 19:29 algo profundo. Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Ló foi salvo não por seus méritos, mas pela intercessão de quem estava no lugar certo com Deus. Aqui estou, na escuridão, onde tudo começou. Não tenho ovelhas, não tenho ouro, não tenho esposa. Tenho apenas estas cinzas e o silêncio das minhas filhas. Eu sou o justo Ló, mas o meu peito dói com o peso das minhas escolhas. Mas às vezes, no meio do meu choro, eu lembro de Abraão. E sei que enquanto houver alguém intercedendo, ainda há um fio de esperança saindo desta caverna. Talvez você hoje se sinta como Ló na caverna. Talvez suas escolhas tenham te levado a perder coisas preciosas. Talvez você olhe para trás e veja apenas estátuas de sal e cidades queimadas.
Mas lembre-se, Deus não desistiu de Ló na planície e não desistirá de você na montanha. Se ele o tirou do fogo, é porque há um propósito que vai além das suas feridas. Não se esconda na caverna do arrependimento. Saia para a luz da graça. Ló foi salvo por causa da intercessão de Abraão. E você? Você tem um intercessor maior que Abraão, à destra do Pai.